Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos então ao nosso texto dessa noite, para que, de maneira viva, verdadeira, Deus fale conosco, reunidos em nome dEle mesmo. Sempre que nós abrimos a Bíblia aqui na igreja, deve ser essa a nossa oração, nosso intuito, de buscar entendimento, conhecimento do Senhor, da vontade dEle para nós, para que nós experimentemos essa vida bem-aventurada que Ele nos propõe, mesmo estando num mundo cheio de aflições e de dificuldades. Hoje nosso texto está em 1 Coríntios, capítulo 11. Você deve perceber aí uma divisão um pouco diferente na sua Bíblia, porque o verso 1 do capítulo 11, ele está no contexto do texto anterior, né? Na continuação do verso 33 do capítulo 10. Então nós vamos começar a leitura do verso 2, 1 Coríntios, verso 2. Eu lerei até o verso 16 e peço que você acompanhe a leitura com fé. A palavra do Senhor diz assim: De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou o rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Texto desafiador, não é mesmo? Então vamos àquele que inspirou o texto, para que nós entendamos o que Deus quer nos instruir nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, diante de um texto como esse, vivendo no tempo em que nós vivemos, nós encaramos nesse momento de culto a Ti um grande desafio. Porque nós sabemos que temos uma grande incapacidade de compreender profundamente os Teus pensamentos, a Tua vontade, e inclusive de entender corretamente a Tua palavra. Muitas vezes nos falta essa capacidade. Mas, ó Pai, como a Tua palavra nos revela, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou e fez com que o Teu Santo Espírito habitasse em nós. Então só pode vir de Ti mesmo, ó Pai, o entendimento para aquilo que o Senhor quer nos revelar, nos fazer entender, e sim, está no Teu agir em nós também a capacidade de obedecer e de viver a Tua vontade.
está em Ti também, ó Pai, a capacidade de nós entendermos, obedecermos e nos alegrarmos em viver a Tua vontade. E é isso que nós, nesse momento, ó Pai, pedimos ao Senhor. Que o Senhor nos capacite a entender a Tua palavra. Que o Senhor nos dê todo discernimento, entendimento, para que nós possamos verdadeiramente responder a Ti de maneira conveniente. Como igreja, ó Pai, reunida em Teu nome, nós continuamos a interceder por nossos irmãos que estão incapacitados de estar aqui, especialmente por motivo de saúde. E nesse momento nós mencionamos aqui a nossa irmã Célia, que está internada, ó Pai, e nós clamamos que o Senhor esteja ali, conduzindo, abençoando a saúde dela, o tratamento, os médicos que certamente o Senhor mesmo tem conduzido para cuidar da nossa irmã. Ó Pai, nós já agradecemos a Ti, porque em resposta de oração ela teve uma melhora considerável e está bem. Nós pedimos que o Senhor continue a abençoar a dona Célia, inclusive naquilo que diz respeito aos preparativos para a cirurgia que ela já aguarda há algum tempo. E assim, ó Pai, o Senhor esteja abençoando também outras pessoas que nós temos orado. Ó Pai, como a nossa irmã Lussandra, ali em Unai. Pai, com um tratamento tão complexo, nós clamamos pela Tua misericórdia sobre a vida da Tua serva. E nós nos lembramos aqui também, ó Pai, da vida do Júlio César, que não conhece a Ti, mas, ó Pai, que tem enfrentado grande desafio de saúde, e nós que cremos em Ti pedimos, se for a Tua vontade, que o Senhor o leve a conhecer a Ti, Senhor. Que o Senhor o converta nesse momento de dificuldade na sua saúde. Que nós, povo Teu, sejamos instrumentos do Senhor. Venhamos a dar bom testemunho e anunciar a Tua palavra no agir do Teu Santo Espírito. Ó Pai, são muitos os nomes, são muitas as dificuldades, os desafios, provações e até mesmo tentações. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada membro da Igreja Presbiteriana Central e abençoe as famílias, a saúde, o desenvolvimento de trabalho profissional, os estudos, os namoros. Que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já viram algumas mulheres no culto. Existem mais de uma igreja, de uma denominação que tem esse costume. Mulheres no culto com véu, usando véu durante o culto. Às vezes, ali no trajeto, indo para a igreja, não usam véu, mas ao entrar na igreja, elas colocam o véu. Pois bem, isso não é uma dúvida que surge muitas vezes na nossa mente somente agora. A gente vê isso acontece até hoje em alguns lugares, e o texto bíblico de hoje trata de responder a essa questão. Agora é importante a gente perceber aqui que o apóstolo Paulo ele não está fazendo uma ruptura com o que ele vinha dizendo anteriormente. Ele continua respondendo perguntas que foram feitas, instruindo a igreja sobre essas dúvidas, para que a igreja então tenha a instrução de como deveria proceder. Devemos nos lembrar que essa igreja era uma igreja admirável, uma igreja que tinha uma grande variedade de manifestação de dons, e uma igreja realmente que tinha um grande comprometimento por parte dos membros de participarem assiduamente das atividades, dos cultos. Mas com isso era uma igreja grande e uma igreja que tinha uma diversidade muito grande de pessoas, de culturas, oriundos de outras religiões, e as dúvidas surgem. E o apóstolo Paulo agora, ele respondendo essas perguntas, ele continua a trazer o contexto da cultura da cidade de Corinto para responder o que acontece dentro da igreja. E porque essa pergunta sobre o véu é uma pergunta que envolve de maneira muito profunda a cultura daquele povo, daquela época. E ele se dedica a responder.
Mas há algo mais aqui, nesse momento em que nós entramos no capítulo 11. O apóstolo Paulo, ele está abrindo aqui, no capítulo 11, a instrução mais profunda que nós encontramos em suas cartas sobre o contexto de culto. Ele vai do capítulo 11 até o capítulo 14 tratando do culto na igreja. E respondendo essas perguntas, ele instrui a nós até hoje sobre o que é o culto, como devemos nos portar no culto e durante cada elemento, participação, para que o culto seja ordeiro, seja reverente, seja bíblico, seja agradável a Deus. Então é riquíssimo para nós entendermos as instruções sobre culto. E eu já mencionei isso há algum tempo atrás e quero frisar, e gostaria que isso estivesse firme, cravado na mente de todos nós da igreja, é que o culto, ele é o ponto mais alto da nossa relação com Deus. Para você realmente não esquecer, eu vou repetir. O culto, esse momento que nós estamos vivendo agora, é uma relação com Deus. E isso tem várias implicações. Por exemplo, você pode ser convertido e ter a sua Bíblia em casa e orar em casa. Mas isso nunca vai substituir esse momento. Esse momento é a verdadeira e mais profunda relação que você tem com Deus. Ainda que você certamente deve ler, orar, cantar, adorar ao Senhor, a sua vida deve ser um culto. Mas por que esse momento de culto ele é tão sublime, tão importante? Por um aspecto extremamente simples, porque foi Deus que definiu o culto. Foi Deus que escolheu que esse fosse o ponto alto da nossa relação com Ele. O ponto mais íntimo, o ponto mais importante. Quando Ele reúne o corpo de Cristo, em nome dEle, para adorar a Ele do jeito que Ele quer ser adorado. Você trabalha para a glória de Deus, ótimo. Mas Ele não estabeleceu detalhes milimétricos sobre como você deve trabalhar para a glória dEle. Apenas trabalhe para a glória dEle, ou estude, ou faça qualquer outra coisa, como nós vimos no final do capítulo 10. Mas sobre o culto, em toda a Escritura, Deus nos dá detalhes. Detalhes sobre como Ele quer ser adorado. Portanto, nós não adoramos do jeito que nós queremos, de acordo com a nossa criatividade. Nós adoramos da maneira que Ele estabeleceu e nós nos alegramos nisso. Nós sentimos satisfação nisso. Essa é a ideia do culto. E Ele promete manifestar essa presença dEle de maneira especial no culto. O apóstolo Paulo sabe disso, ele interpreta isso e explica de maneira muito profunda. E aqui ele então abre a sua instrução sobre culto. Você deve se lembrar que, normalmente, quando realizamos a ceia, por várias vezes eu leio o capítulo 11 de 1 Coríntios para celebrar a ceia. Por quê? O apóstolo Paulo, ali no capítulo 11, aqui, na verdade, a partir do verso 23, ele faz uma instrução sobre como deve ser feita a ceia do Senhor. Lá na igreja de Corinto, havia uma verdadeira confusão no momento da ceia. Uma desordem, uma bagunça, falta de reverência, falta de ordem no culto. E Paulo diz, olha, eu preciso responder vocês sobre a questão do véu, mas eu preciso que nós entendamos o que é culto. E ele então vai explanar verdadeiramente para nós. Nós aprenderemos passo a passo aqui, domingo a domingo, mais e mais sobre culto. Ele inicia aqui no verso 2 fazendo algo que eu costumo, me esforço, nem sempre eu consigo, mas eu me esforço para fazer dessa forma. E quando alguma pessoa me pede orientação sobre como abordar outra pessoa numa conversa difícil, às vezes para exortar, para corrigir alguém, eu sempre dou essa dica daquilo que ele faz aqui no verso 2. Primeiro ele elogia, ele reconhece o lado bom. Ele diz, olha, igreja de Corinto, eu louvo a Deus por vocês. Vocês são bons. Ele mostra o lado bom e depois ele diz, mas eu preciso corrigir vocês em algo que não está bom ainda. E isso é algo que nós vemos o apóstolo Paulo fazer e nos mostra o carinho de um pastor, um apóstolo, que instrui a igreja com amor sobre assuntos extremamente difíceis,
E ele precisa ser verdadeiro, sincero, mas ao mesmo tempo ele consegue ser amoroso, dizendo: eu louvo, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrai de mim e retendes as tradições. E essa palavra tradições aqui é bem importante entendermos, porque há outros textos escritos pelo próprio apóstolo Paulo, onde ele diz: não se percam em vãs tradições, ou tradições de homens. Quando ele usa o termo tradições aqui no verso 2, ele está falando da tradição oral, o ensino apostólico. E veja, nós hoje, tantos mil anos depois, estamos fazendo aquilo que eles instruíram. O que eu estou fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos buscando entender a tradição apostólica. Nossa igreja é uma igreja apostólica, porque nós estudamos e temos como palavra de Deus a instrução dos apóstolos, que estiveram com Cristo, inspirados pelo Espírito Santo. E Paulo diz: olha, eu vos louvo porque vocês estão retendo as tradições, essas tradições orais, o ensino dos apóstolos que está sendo feito em todas as igrejas de nossa época. E por que é esse o termo? Veja, essa carta de Corinto, ela está sendo escrita como uma carta. Ainda não faz parte da Bíblia, do cânon, não está fechado o livro bíblico todo. Então, o ensino estava acontecendo pelas pregações e pelas cartas. E eles sabem que são inspirados para isso, estão instruindo, e ele diz: eu fico feliz porque vocês estão retendo o que é bom e vocês estão buscando praticar. Mas eu quero ensinar algo mais para vocês. Quando o apóstolo Paulo fala assim, eu me lembro aqui de um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, onde ele diz assim, e ele está falando com o pastor Timóteo: o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Quando ele escreve para Timóteo, ele está dizendo: olha, Timóteo, você ouviu de mim esse ensino, essa tradição apostólica. Então, o que você aprendeu, você ensina para a liderança da sua igreja. E de maneira que essa liderança vai replicar isso. E isso funcionou, porque até hoje nós estamos aqui fazendo exatamente isso. Nós estamos, assim como ele orientou a Timóteo, vivenciando. Agora, isso é muito diferente, como eu mencionei, daquilo que ele alerta, o próprio apóstolo alerta a igreja que não deve seguir, em Colossenses capítulo 2, verso 8. Colossenses 2, 8, ele diz: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com filosofia vã e sutileza, conforme a tradição dos homens. Então há uma grande distinção aqui entre tradição dos homens e tradição apostólica. O que ele louva a igreja é porque ela está seguindo a tradição apostólica. E esse é um aspecto que nós aqui precisamos valorizar até hoje. Nós estamos cumprindo e vivendo a tradição apostólica. Veja que esse texto aqui, ele é um texto complicado, especialmente no contexto que nós estamos hoje, de algo que vai para a internet e a gente não consegue controlar quem vai ver e de que maneira vai julgar tudo isso. Mas antes de chegar lá, na parte complicada, ele diz: eu louvo porque vocês estão seguindo as tradições apostólicas. Nós não devemos seguir a tradição de homens, filosofias vãs, mas nós devemos nos atentar para a tradição apostólica. E a tradição apostólica é palavra de Deus para nós. É o texto bíblico. E o que ele diz em seguida no verso 3? Entretanto, ou seja, eu te elogio, mas tem algo que eu preciso corrigir. Entretanto, mas, porém, todavia, contudo, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. E aqui ele já está começando a explicar a base sobre a resposta do uso do véu ou não da parte das mulheres durante o culto. São dois assuntos que foram perguntados para ele, e nós não temos as perguntas, mas pelas respostas nós entendemos. Ele, no verso 4 e verso 5, ele nos mostra, nos dá aqui qual era a pergunta. A pergunta é: a mulher no culto, ela pode orar sem usar véu? Pergunta número 1. Pergunta número 2. A mulher no culto pode profetizar sem usar véu?
Então, são dois aspectos aqui. A mulher no culto, ela pode orar e profetizar sem usar o véu. E hoje nós não veremos ainda sobre a questão da profecia. Nós veremos quando chegarmos no capítulo 14. E certamente esse é um assunto que desperta muito nosso interesse, nossa curiosidade, devido a tanta ênfase que se dá na profecia. E aqui há uma instrução sobre o que é a profecia bíblica, quem faz, como faz, por que faz. Mas hoje eu quero segurar aqui para que nós foquemos na questão do véu, para que a gente entenda por que ele instrui dessa forma, como que ele instrui. E o apóstolo Paulo, ele usa aqui uma estratégia muito boa, muito didática para nós. Eu vou seguir a mesma proporção que ele fez, vou me esforçar para isso. Ele, aqui do verso 3 até o verso 7, ele usa um princípio teológico para responder sobre o véu. Então, ele vai usar 4 princípios. Eu vou mencionar os 4, depois a gente vai acompanhando isso. O primeiro princípio que ele usa aqui, do verso 3 ao 7, é o princípio teológico. Ele vai usar a teologia, ou seja, o entendimento da Bíblia, da vontade de Deus revelada, para explicar se deve ou não usar véu. Depois, em segundo lugar, a partir do verso 8 até o verso 12, ele fala do princípio escriturístico. Essa é uma palavra um pouco diferente do que a gente usa todo dia, mas ele vai usar o relato bíblico, a história, a narrativa das Escrituras, para trazer um princípio que também responde sobre o uso do véu. E veja que do verso 3 ao 7 ele gasta mais tempo, é um princípio teológico profundo, eu vou gastar mais tempo. No aspecto segundo, escriturístico, ele também gasta aqui um tempinho. Depois ele entra em mais 2 princípios. A partir do verso 13, verso 13, 14 e 15, ele fala do princípio da natureza. Quando eu falo natureza, é daquilo que é natural para nós, daquilo que a gente conhece, que é comum. E então, por último, apenas no verso 16, ele fala daquilo que é consenso. Então, o princípio do consenso. De trás para frente, princípio do consenso, princípio da natureza, princípio da escritura e princípio teológico. O princípio teológico é esse que, aqui no verso 3, ele já introduziu, dizendo, olha, eu quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. E aqui já causa arrepios nos tempos de hoje, quando diz, olha, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher. E aí agora a parte ficou complicada para muita gente. E ele diz, e Deus o cabeça de Cristo. Agora eu quero que a gente use exatamente o raciocínio que ele usa aqui. Cristo é o cabeça de todo homem, a gente fala, ok, concordo. O homem é cabeça da mulher, aí a gente, opa, será que isso deve ser assim? Será que isso não é só uma questão cultural daquela época? Será que isso é uma tradição apostólica? Hoje deve ser assim ou não? E logo em seguida ele fala, Deus é o cabeça de Cristo. E aí eu te convido a pensar, Cristo se sentia incomodado em ter Deus como seu cabeça? A gente não vê isso nas Escrituras, pelo contrário. Ele diz, a minha alegria é fazer a vontade do Pai, a minha vontade é fazer a vontade aquilo que é designado pelo Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele se alegrava em ter como seu cabeça o Pai. Agora, quero que a gente pense nesse princípio teológico que ele usa aqui. Nós não aprendemos nas Escrituras que Jesus é Deus? Nós não aprendemos nas Escrituras que o Espírito Santo é Deus? Então, o fato de Deus, o Pai, a primeira pessoa da Trindade, ser o cabeça de Cristo, faz com que Cristo seja inferior? Não. É aqui que está o princípio do nosso entendimento, que não há dificuldade nenhuma em o apóstolo, na sua tradição apostólica, dizer que o homem é cabeça da mulher. Por quê? Deus, o Pai, é cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do Espírito. E por isso há essa ordem na Trindade. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Um não é inferior ao outro. Então, eu quero separar aqui em 2 aspectos. A palavra não é muito fácil de entender e de aprender, mas a gente precisa conhecer. O princípio teológico que ele está usando aqui é o princípio teológico da Trindade, para explicar sobre o véu na cabeça. Veja que ele usa o termo cabeça aqui do grego, que é falê.
E ele começa a falar, Deus é cabeça de Cristo, o homem é cabeça da mulher, Cristo é cabeça do homem. Então ele está falando da cabeça, da fonte do seu discernimento, da sua vontade, aquilo que te governa, aquilo que está acima, te conduzindo, instruindo os seus passos. Quando ele faz isso, ele está resgatando o princípio teológico da Trindade. E para entender a Trindade, sem muita complicação, nós precisamos entender que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, existem dois aspectos, que é a Trindade ontológica e a Trindade econômica. São termos teológicos, não precisa decorar isso, mas só para você entender. Ontológico, onto é ser, o ser, a essência, a natureza da pessoa. Econômico está ligada aos números, né? Vou falar de maneira mais objetiva. E a Trindade, então, ela pode ser definida ontologicamente pelo ser e ela pode ser definida economicamente. Quando fala economicamente, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Matemática, economia, número, primeiro, segundo, terceiro. Mas quando eu olho para o aspecto ontológico do ser, da essência, eu percebo que a Bíblia diz que Cristo é da mesma essência do Pai. É do mesmo ser do Pai. Então, o princípio teológico da Trindade ontológico os três são iguais. O Espírito Santo não é inferior a Jesus Cristo. Cristo não é inferior. Jesus Cristo é Deus de Deus, da mesma essência do Pai. Ele não é a primeira criatura gerada. Ele é da mesma essência. Ele é eternamente gerado com o Pai. O Espírito Santo também não é algo que Deus falou, eita, está faltando uma parte do meu plano. Já sei, vamos agora criar o Espírito Santo. Não, ele é da mesma essência. É o mesmo ser, o mesmo Deus, que nós, para efeito didático, distinguimos em três pessoas. E não é um efeito didático só aqui na igreja. Deus mesmo definiu assim. Então nós temos ontologicamente o mesmo ser, economicamente, primeiro, segundo e terceiro. E qual é essa ordem? Quem inventou essa ordem? Por que é assim? As Escrituras. Por quê? Porque Deus, o Pai, a primeira pessoa, é cabeça de Deus, o Filho, a segunda pessoa. Que é, por sua vez, cabeça de Deus, o Espírito, a terceira pessoa. E você diz, então, o que é ser cabeça um do outro? É aqui que a gente precisa chegar, para entender o princípio teológico que o apóstolo Paulo está definindo para falar sobre o véu. Ele está nos mostrando que, mesmo sendo Deus Pai, Filho e Espírito Santo da mesma essência, o mesmo ser, um não é inferior ao outro, um lidera no sentido de cabecear o outro. As Escrituras nos dizem que Deus, o Pai, enviou o Filho para nos salvar. O Filho, por sua vez, que é da mesma essência do Pai, diz, eu quero ir. Não como uma obediência revoltosa, meu pai mandou, eu tenho que ir. Ele diz, não, ninguém tira minha vida, eu entrego. Eu voluntariamente quero salvar os meus irmãos. Eu quero salvar os filhos de Deus o Pai. Cristo, então, não sendo inferior, ele é a segunda pessoa porque ele é enviado. Por sua vez, após Cristo cumprir o seu ministério e ele, então, encarnado, morto, ressurreto, o que ele concede a nós? Ele diz, olha, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir agora. Mas não se preocupe, porque eu deixo o outro, o Consolador, o outro da mesma essência. Quando nós vimos ali no Evangelho de João, eu gastei um tempo falando desse outro. Não é um outro de outra espécie, é um outro da mesma essência. Deus de Deus. Ele diz, eu vou subir, porque eu cumpri a missão que o Pai, o meu cabeça, me enviou. Mas agora eu vos deixo o outro, o Consolador. Cristo, então, é o cabeça do Espírito, porque ele envia o Espírito. Percebe que eles são do mesmo ser, mas economicamente existe um sendo cabeça do outro. É aqui o princípio teológico que Paulo busca para que nós entendamos essa relação da mulher e do homem na igreja, que tem sido
já a longa data, assunto de discussão grande no plenário do Supremo Concílio, todas as vezes que se toca no assunto da ordenação de mulheres como pastoras, presbíteras, diaconisas, e isso vem se arrastando e sempre há essa discussão. O texto é muito simples, ele é muito claro, nos mostrando que há um princípio onde o apóstolo busca o seu embasamento inspirado para dizer por que é do jeito que é. Não é uma questão cultural, simplesmente. Então, definindo aqui o princípio teológico, entenda, o princípio teológico ele é o mais importante porque ele é o que fundamenta o sentido de ser. A cultura não está acima da teologia. A cultura não define a teologia. A teologia define a nossa cultura como crentes. Então, o primeiro argumento que ele usa é o teológico. E ele, então, diz, todo homem, verso 4, que ora ou profetiza, tendo a sua cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Como eu disse, a cabeça é a nossa fonte de comando, nós sabemos disso, temos ouvido isso aqui nas pregações. O apóstolo Paulo, ele traz aqui primeiro o aspecto do homem, porque ele está definindo, primeiro, segundo, quem é cabeça de quem. Ele traz aqui algo que é inovador para essa época. Para nós hoje, talvez não seja tão inovador. Por quê? Vindo do contexto judaico, os homens oram sempre com um kippah, uma cobertura na cabeça. Por quê? Porque culturalmente, e agora eu estou falando de cultura, culturalmente deve-se cobrir a cabeça em sinal de que você se submete a alguém sobre você. A alguém que é seu cabeça, então você cobre a cabeça. E Paulo agora traz algo que pode ter impactado a mente do judeu convertido ao cristianismo, porque ele diz, olha, o homem que ora com a cabeça coberta está desonrando a sua própria cabeça. E a gente diz, mas por que Paulo, eu imagino, né, os judeus, os judaizantes, mas por que Paulo está mandando tirar a cobertura da cabeça? Por um simples, mas profundo aspecto. Quando Cristo morreu por nós, o véu que separava o lugar santíssimo do restante do templo, ele foi rasgado de cima a baixo. E quando esse véu é rasgado, não foi ninguém que foi lá e rasgou, foi o próprio Deus que rasgou, por isso ele rasga de cima a baixo. As Escrituras estão nos mostrando que acabou aquele véu que nos separava. O sacerdote era aquele que me representava, eu não orava a Deus. Eu dizia ao sacerdote, ora por mim, está aqui a minha oferta, está aqui o sacrifício, e você intercede por mim. Mas as Escrituras dizem que nós recebemos o sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote nos levou para dentro do Santo dos Santos. Então agora eu não tenho mais um véu, um pano, uma cobertura, eu tenho acesso direto ao Pai. E o apóstolo Paulo está falando sobre esse acesso direto, trazendo também o princípio teológico desde a criação. Ele está dizendo, você agora, a imagem de Deus, não precisa cobrir sua cabeça. Você é a imagem e semelhança de Deus e você tem acesso direto a Deus. Mas, isso é diferente com a mulher, ele coloca aqui. Toda mulher, verso 5, porém que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Eu não vou entrar muito nos detalhes de rapar, tosquear aqui, por causa do nosso tempo, mas ele diz aqui que a mulher, então, sem o véu, ou seja, sem a cobertura, ela desonra. E aí a gente precisa analisar isso culturalmente também, assim como nós pensamos aqui sobre os homens. Há na cultura bíblica, e isso é perceptível na narrativa bíblica, e havia na cultura daquela época, esse costume de que mulheres honradas, mulheres respeitosas, mulheres recatadas, mulheres decentes, mulheres naquela cultura, e agora não estou falando de teologia, naquela cultura, essas mulheres então elas se cobriam. Elas usavam essa cobertura. Não se preocupe, não é assim hoje.
Isso é uma questão cultural. E as mulheres, então, se cobriam. E havia, então, nós não temos muitos elementos, nem muita prova disso, mas algumas pessoas que estudam chegam a dizer que havia um grupo de mulheres que eram desrespeitosas, desonradas, mulheres, inclusive, que faziam parte da prostituição cultural, que elas rapavam a cabeça e não usavam véu. Então aqui há uma questão cultural que a gente precisa observar. Quando a gente pensa em questão de cultura, a gente pode olhar textos apenas como ilustração, você não precisa abrir. O texto de Isaías, capítulo 3, verso 18, diz assim: naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes. Aqui no texto de Isaías que eu acabei de citar, Deus está dizendo, olha, vocês estão andando em caminhos ruins, então haverá um dia em que eu vou fazer com que vocês sejam desonrados, envergonhados. E entre os enfeites que traziam honra, e ele fala aqui de anéis, tornozelo, touca, e uma série de apetrechos que traziam honra, boa aparência, ele diz, eu vou desnudar vocês, e eu vou tirar inclusive o véu. Vocês vão ser envergonhados. Então, as escrituras não estão definindo teologicamente que o véu tem um significado teológico, mas naquela cultura a Bíblia reconhece isso. Um outro exemplo para vocês entenderem a diferença entre o que é princípio teológico e o que é apenas relato escriturístico. Nós já estamos aqui fazendo uma pequena transição para o segundo princípio do relato escriturístico. Veja, você vai encontrar na Bíblia vários homens crentes, homens de respeito, que tinham mais de uma mulher ou várias esposas. Mas espera aí, Deus definiu na criação que o homem deixaria seu pai ou a sua mãe, se uniria à sua única mulher e os dois se tornariam uma só carne. Então Deus não definiu teologicamente que o homem tinha que ter várias mulheres. Isso não está nas escrituras. Mas nós vemos no relato bíblico que vários homens tinham. Deus mandou fazer isso? Não. Mas eles fizeram e a Bíblia não nos esconde. Então, relato escriturístico é aquilo que pega aqui o embasamento das escrituras e nos mostra o que acontecia naquela época, não um princípio teológico. Então, o apóstolo Paulo está nos conduzindo, nos levando. Ainda estamos no princípio teológico do cabeça, mas ele já está começando a nos dar sinais. E ele diz, então, que essas mulheres, o povo de Deus seria envergonhado, sendo desnudado. Há também em Gênesis, quando, capítulo 24, verso 65, diz, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Ela estava sem véu. Quando veio o senhor dela, o noivo dela, o que seria marido dela, já estava comprometida para se casar, ela diz, opa, deixa eu colocar meu véu, eu preciso me cobrir. Por quê? Porque ele vai ser o meu cabeça. Então, a gente já percebe isso nas Escrituras, e é daqui que o apóstolo Paulo está buscando. Essa que pega o véu para cobrir é Rebeca, né? E ela está vendo Isaac chegando ali, e ela, opa, quem é? É o meu Senhor, então vou cobrir a cabeça. E Deus usa essa expressão cultural para dizer, olha, eu vou envergonhar vocês tirando o véu. Aqui a gente já entendeu que naquela cultura, e até aqui no período de Coríntios, as mulheres, então, de respeito, usavam o véu. E o apóstolo Paulo, então, estabelece um princípio para nós que é importantíssimo aqui. Muitas dúvidas que nós temos na igreja, elas envolvem a cultura que a gente vive. E então vocês perguntam, pastor pode isso, pastor pode aquilo, e nós estávamos falando de cultura já desde os capítulos anteriores. Quando fala de alimento, fala de comer no mercado, fala de comer no templo, fala de participar de um alimento que está ligado a uma festa religiosa, que hoje em dia algumas pessoas dizem, mas pode, porque é cultural. Sim, mas nós precisamos discernir sobre o que é cultural, se é pecaminoso ou não, se é errado ou não. E então, o apóstolo Paulo aqui, ele continua nos instruindo sobre a questão cultural que invade a igreja. E ele diz, olha, não ignora a cultura não. Não joga fora a cultura. É cultural no meio desse povo que a mulher use véu, então é desonroso a mulher não usar véu. Percebe? Ele
quer que a igreja entenda que não deve quebrar um princípio cultural que tem um parâmetro bom. Ele diz, não, vai escandalizar, porque saindo da igreja, toda mulher de respeito usa véu. Por que dentro da igreja nós vamos ser os libertários e não vamos usar véu? Mas eu preciso que você entenda o detalhe crucial. Ele não está fazendo aqui um mandamento. Ele não está definindo que o uso do véu é teológico. Ele está dizendo, olha, é desonroso para as mulheres não usar véu. Então, dentro da igreja, ela vai continuar sendo e se mostrando uma mulher honrada. Trazendo para os nossos dias, é fácil a gente entender isso quando a gente pensa em roupa. Existem roupas, especialmente femininas, que elas são tidas como roupas de maior recato, maior decência, maior reverência. E existe roupa indecente. E então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, irmãos, vocês estão me perguntando se a mulher que vai orar lá na igreja, ela deve usar uma roupa indecente ou decente? Eu digo, é desonroso a mulher usar uma roupa indecente. Então, que ela use uma roupa decente. Percebe? E isso vale não só para mulheres, mas homens e mulheres. Ele está só trazendo aqui esse princípio. Então, ele diz no verso 6, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, ele vai para a questão cultural ainda. E se rapar, cumpre-se usar véu, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. E aqui no verso 7 ele resgatou o princípio do cabeça. Mas continuando aqui no princípio escriturístico, do verso 8 ao 12, ele vai lá no início das escrituras, na criação, e ele diz, o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. E aí a gente se complica de novo, eita. Então, o homem não precisa usar cobertura, a mulher precisa. Porque para o homem não tem essa questão cultural. Mas tem algo mais no relato escriturístico. O homem não foi feito da mulher. A mulher, e sim a mulher do homem. Onde que ele está indo aqui? Nós bem sabemos. Lá em Gênesis, primeiro foi feito o homem. E as escrituras repetem isso para nós, para não ter dúvida. Os dois não foram feitos simultaneamente. Deus fez o homem, depois ele fez a mulher. E ele fez a mulher do homem. É assim que a Bíblia nos relata. De novo, para que ninguém comece a fechar o seu coração. Isso coloca a mulher num estado de inferioridade? Não, de maneira alguma. Apenas está mostrando um relato bíblico da criação. O homem foi feito primeiro. E então ele busca o princípio escriturístico. A mulher foi feita do homem. Quando ele, no verso 9, diz, o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. Ele também está lá no mesmo relato. Porque o homem está ali dando nome para todos os animais, Deus criou todas as coisas, estabeleceu o funcionamento de tudo. E então, tudo é muito bom, e isso é repetido por 9 vezes. Tudo é muito bom. Deus criou tudo muito perfeito, muito bom. Mas aí Deus olha e diz, tem algo que não está bom. Não é bom que o homem esteja só. O homem já foi criado, o homem está ali em meio a toda a criação, e Deus repete por 9 vezes, isso é muito bom, 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 isso não é bom. Então, a causa da criação da mulher aqui é, o homem está só. Então ele cria a mulher como a sua co-auxiliadora, a co-governadora. É inferior? Não. É da mesma essência. Mas o verso 7 diz que o homem é a imagem de Deus. A mulher também é a imagem de Deus. No entanto, no relato da Escritura, na ordem da criação, o homem foi feito à imagem de Deus e a mulher foi feita do homem. Então, o que ele está nos mostrando aqui é apenas um aspecto econômico, matemático. Quem foi feito primeiro? O homem. Quem foi feito de quem? A mulher foi feita do homem. Então, pronto. Então, o homem é a cabeça da mulher. Simples assim. Mas então vamos pensar ontologicamente. A mulher é inferior ao homem? De maneira nenhuma. Eles são da mesma essência. A mulher não é a imagem do homem? De maneira nenhuma. A mulher é a imagem do homem. A mulher não é a imagem de Deus?
a mulher é a imagem de Deus. Não é inferior, é do mesmo ser, da mesma essência. A mulher, inclusive, foi feita do homem. Então, não há aqui demérito nenhum. E ele, então, usa esse argumento e parte depois, a partir do verso 13, para o argumento da natureza. Apenas, já estou aqui afobado por causa do tempo, para não demorar muito, e estou pulando alguns detalhes que eu julgo serem muito importantes. O verso 12, ele fecha isso, antes de eu ir lá para o terceiro princípio, ele diz no verso 12, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher e tudo vem de Deus. Ou seja, não tem ninguém melhor do que ninguém. Deus é Deus e fez os dois. Ele apenas estabeleceu uma ordem de criação, fez o homem, depois fez a mulher. E um vem do outro. E aqui, eu pesquisando, estudando, lendo comentários, eu acabei assistindo ali um trecho da pregação do reverendo Augusto Nicodemos sobre esse texto, e ele fez uma brincadeira lá, e eu achei curioso, né? Ele diz, olha, se existe aqui na igreja um homem que acha que ele é superior à mulher, então levante a camisa e olhe, veja se você tem um umbigo, porque se você tem um umbigo, você veio de dentro de uma mulher, foi uma mulher que te gerou, então você não é superior a ela, inclusive você é proveniente dela. Você foi gerado no ventre dela. Então, eu espero verdadeiramente que todo mundo aqui tenha umbigo, né? E todos os homens aqui tenham umbigo. Então, você veio de uma mulher. Porque Deus estabeleceu essa ordem. Ele escolhe gerar a vida do ventre materno, da mulher que foi feita do homem. Então, a mulher foi feita do homem, mas todo homem que nasce, nasce de mulher. Então, fecha o ciclo. Um não é melhor ou superior que o outro. Mas há uma ordem matemática. Imagina se numa tribo só tem cacique. Não funciona. Alguém tem que ser o cacique. Se nessa relação precisa ser estabelecido o cabeça, Deus estabelece. Você diz, mas por que a gente não estabelece o cabeça de um lar pela capacidade? Porque às vezes a mulher tem mais capacidade que o homem. Sim, e eu vejo isso. Em vários lugares, em vários aspectos. Inclusive, no contexto de igreja. Tem mulheres que falam muito melhor do que seus maridos publicamente, ou na instrução, ou dão aulas muito melhores do que seus maridos, de texto bíblico, inclusive. Mas Deus não nos deixa ao léu para julgar coisas que para Ele têm fundamento. E quando eu digo isso, eu digo, Ele não criou por acaso o homem primeiro. Nada que Deus faz é assim, aleatório. Nada é, não sei, acho que vou fazer assim, desse jeito tá bom. Não, tudo tem uma revelação para nós. E Deus então estabelece o princípio aqui de quem lidera, de quem conduz, do cabeça. E não há nada de ruim, porque o princípio escriturístico, inclusive o princípio bíblico, é de que o homem ame sacrificialmente a sua mulher como Cristo ama a igreja. Ele dá a vida pela esposa. E qual a esposa que não quer estar ligada a um marido que dá a vida por ela? É lógico que ela quer. Porque é bom. Porque é amável. Agora, ela de fato não quer um autoritário, preguiçoso, mandão, emburrão, agressivo. Porque isso é antibíblico. E não precisa discutir homem ou mulher para saber que isso é errado, é pecado. Então, o apóstolo Paulo não está preocupado com essas questões pormenores das discussões paralelas, ele está estabelecendo aqui o princípio. Então, a gente parte para o princípio da natureza, o que é natural, a partir do verso 13, quando ele coloca algo aqui interessante. Ele diz, julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore sem trazer o véu? E aqui eu quero que a gente pense um pouquinho. Foi feita uma pergunta para ele. Paulo, a mulher ora usando véu? Aí ele responde. É próprio a mulher orar usando véu? Ele responde com uma pergunta. Só que essa pergunta que ele faz, ele diz algo importante para nós aqui. Ele diz, vocês têm o Espírito Santo, então julguem vocês. É próprio? É decente, é moral, é honroso, no contexto em que vocês estão vivendo, que a mulher tire o véu? Na cultura de vocês?
Sabe, hoje não tem a mesma cultura, nós não estamos na mesma região, mas ele dá aqui à igreja a belíssima informação de que nós precisamos discernir sobre muitas coisas. E eu vou voltar aqui a algo que eu já disse outras vezes nos últimos domingos. É por isso que nós não estabelecemos uma lista do pode e não pode. Porque as Escrituras estabelecem princípios, e está aqui de novo, dizendo, julguem. Está aqui o princípio. E aí? É uma questão cultural. Isso já ficou evidente para nós. Vocês vão julgar o que é decente, o que é honroso, o que é respeitoso, o que não vai trazer mau testemunho no culto. Aí a gente volta lá para 1 Coríntios 10, a partir do verso 23. É lícito a mulher orar? Sim. Edifica? Sim. Dá bom testemunho? Sim. Glorifica a Deus? Sim. Então a mulher ora. É lícito que a mulher ore sem o véu? É lícito, sim, ele está nos deixando isso claro no texto. Mas será que convém? Bem, vamos olhar para a cultura, vamos olhar para o contexto, vamos olhar para onde você está inserido. Lembra que quando eu falei de festas religiosas, eu falei, olha, não tem mal em se alimentar daquilo que é feito ali para a festa religiosa, não tem maldição naquilo. Mas será que é conveniente? Olha para os lados, vê se dá bom testemunho, vê se é conveniente, vê se é edificante, vê se glorifica a Deus, e você então avalia. Porque pecado em si não há. E há várias e várias coisas, irmãos, que vocês muitas vezes precisam decidir na vida de vocês, que envolve cultura, que envolve cabelo, que envolve roupa, que envolve música, filme, lugar que você vai, lugar que você senta, o que você faz, o que você fala, o que você ouve, que são coisas repletas da nossa cultura, da nossa época, do nosso tempo. E a gente precisa discernir sobre essas coisas. E então a gente vai voltar sempre para 1 Coríntios 10. É conveniente? É edificante? Dá bom testemunho? Glorifica. Aqui no contexto do véu, não era conveniente. Por causa do contexto da época. Não era conveniente deixar de usar o véu. Por isso ele diz, use o véu. Hoje, então, pastor Diogo, a gente precisa ser literal. A nossa igreja agora vai usar véu. Irmãos, não há pecado usar véu. Mas eu acho que no nosso contexto é um pouco chamativo, porque vai se destacar em meio aos outros. E aí eu destaco um segundo aspecto. Você pode usar véu? Se você quiser usar, pode usar. Mas não faz parte da nossa cultura. Ok, mas você quer usar? Pode usar. Você só não pode julgar quem não está usando. Porque senão você começa a vir de véu para a igreja, e então você olha para os outros e diz, eu uso véu, porque está escrito aqui. Mas a fulana não usa. Fulana não vai para o céu. Eu fiz até a carinha da fulana, né? Eu fiz até o joguinho aqui de cabeça. Fulana não usa o véu. Então, a gente não pode começar a entender textos de nossa escolha literalmente e outros não. Nós precisamos olhar os princípios. E ele vai aqui para o que é natural. Julgue entre vocês mesmo. É próprio que a mulher ore sem trazer o véu? É natural? Não, não é natural. Porque no nosso contexto cultural, a mulher usa véu. É respeitoso, é honroso, dá bom testemunho. É bom que a mulher use véu. Então, ok? Então vocês já têm a resposta. Agora, veja como é diferente quando ele fala lá em 1 Timóteo, de um texto complicadíssimo também para muita gente. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12. É um texto de grande discussão também. Olha a diferença na forma com que Paulo fala. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12. Ele diz, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. E eu não posso explicar tudo isso aqui agora, a gente já viu em outro momento, mas eu quero trazer a nossa mente aqui para a palavra, eu não permito. Como que ele diz lá em 1 Coríntios 10? Julgar entre vós. Percebe que é diferente? Ele estabelece um princípio, um mandamento, dizendo, eu não permito, não faça, não pode fazer. O quê? A mulher não pode ensinar na igreja, exercer autoridade, mas orar, no meu entendimento particular, teológico, não é um exercício de autoridade. É o uso do meio de graça. E a mulher, então,
Pode orar. E ele diz, julgai entre vós. Lá em 1 Timóteo, também é ele escrevendo, diz, não permito. É diferente. Então, a gente precisa ler a Escritura atentando para esses detalhes. Em um lugar é de um jeito, em um lugar é do outro, envolve contexto cultural. Quando ele vai argumentar lá em 1 Timóteo sobre a mulher exercer autoridade, ele diz que ela não exerça uma autoridade que é própria do homem. Que não haja inversão de papéis. Por quê? Estruturalmente, biologicamente, hormonalmente falando, em todos os aspectos, a mulher é de um jeito, o homem é de outro jeito. O funcionamento do corpo é diferente, o funcionamento do cérebro é diferente, as reações, as ações são diferentes. Por quê? Porque Deus fez diferente. Porque Ele tem funções diferentes. E aqui a gente volta no princípio teológico. Ontologicamente, são de mesma essência. Mas por que um economicamente é o primeiro, o outro é o segundo, o outro é o terceiro? Porque eles têm funções diferentes. Deus Pai decreta, Deus Filho é enviado e é morto e ressurreto. Deus Espírito é enviado para habitar na totalidade da igreja após a ressurreição de Cristo. Cada um tem a sua função. Homem e mulher, da mesma essência, são iguais perante Deus, são imagem de Deus, mas têm funções diferentes. E lá em Timóteo, ele está instruindo sobre uma função a ser exercida dentro da igreja. E ele diz, essa é a função do homem, não é a função da mulher. Então aqui, ele fala da natureza no verso 14, não nos ensina a própria natureza, e ele fala dos homens também usarem cabelos compridos como algo desonroso. E então ele parte para o último argumento, que é o princípio do consenso, no verso 16, para a gente entender o princípio que ele estabeleceu aqui. E esse é o mais curto de todos, é o mais simples de todos, e ele é muito claro para nós. Ele diz, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O cânon bíblico, os livros que são inspirados, eles foram escolhidos seguindo um critério apostólico, né? É um deles, como eu falei aqui da tradição apostólica. Mas um outro critério era, esses livros, essas cartas, eles precisavam ser aceitos num consenso entre as igrejas cristãs. E aí isso definiria se ele era um livro inspirado ou não, de fato, desses homens que conviveram com Cristo. E aqui ele usa esse princípio. Ele diz, irmãos, eu vou dar mais uma dica para vocês, mais um princípio. Quer saber se ela ora usando véu ou não? As outras igrejas não mudaram esse costume, as mulheres continuam usando véu na igreja. A gente está seguindo, porque a gente não quer escandalizar. A gente não quer ser diferente. A gente não quer aqui criar essa polêmica. Eu posso voltar aqui os argumentos natural, escriturístico e teológico. Mas ele apenas diz, olha, contudo, se dentro de vocês, depois de tudo que eu disse, vocês ainda querem criar uma celeuma, criar uma discussão sobre isso, ok, mas eu quero que vocês saibam de algo. É só vocês que estão inventando a moda da mulher tirar o véu. Porque nas outras igrejas elas estão usando o véu e estão felizes, estão muito satisfeitas, estão cultuando a Deus. Não é um costume das outras igrejas. Vocês é que estão querendo seguir. E aqui, irmãos, o que fica claro para nós? Eu estou sempre lembrando isso. Corinto era um lugar pernicioso. A cultura evoluía de uma maneira muito fluida e se modificava e as pessoas não queriam ser definidas. E a igreja está sendo influenciada por isso. E as pessoas dentro da igreja querem ser libertárias como a cidade vinha sendo. Havia então, e alguns historiadores dizem isso, havia um movimento feminista ali. E esse movimento então estimulava as mulheres a pararem de usar esses véus. Coisa antiquada, coisa antiga, coisa que a avó da gente usava. Para com isso, rapa a cabeça. E então, isso era dito a todos os ventos, e aí as mulheres estão gostando dessa ideia, e aí elas vêm para a igreja e dizem, vamos mudar aqui dentro da igreja também. E o apóstolo Paulo diz, olha, isso não é o costume que está sendo feito por aí. Tudo aquilo que
é uma tendência cultural e a igreja rapidamente absorve e muda os marcos antigos, a gente precisa levantar as duas antenas, né? Ficar atento, abrir bem os olhos, porque nós precisamos entender os princípios teológicos, escriturísticos, naturais e o consenso entre as igrejas. São os 4 princípios que ele usou aqui. Então, a nossa igreja aqui vai mudar algo no nosso contexto de culto? Se for bíblico e a gente não fazia, nós estávamos errados, porque a Bíblia não mudou. Então, a gente precisa olhar para a Bíblia. Mas, porque toda a igreja está fazendo, nós vamos fazer também? Não só as escrituras, mas a experiência humana tem mostrado que aquilo que envolve a tendência da moda, normalmente tem grande risco. Então a gente não deve seguir tendência, a gente não deve seguir cultura, a gente deve seguir a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui para nós. Eu acredito que é isso, é um texto difícil, eu precisaria de bem mais tempo e detalhes para que nós pudéssemos aplicar em toda a sua riqueza, mas eu acredito que ficou muito claro para nós o princípio básico do texto. A mulher deve usar véu aqui hoje, na Igreja Presbiteriana Central, não é um mandamento bíblico, não. Se porte com decência, com descendência, ordem, reverência. É isso que Deus quer no culto. A cor do cabelo, a cor da roupa. Não existe um mandamento sobre isso. Mas, se torna um chamativo de arrogância, seja espiritual ou não, de modernidade, cultural ou não, cuidado. Cuidado. Convém, edifica, dá bom testemunho, glorifica. Ele responde, lá em Corinto, as mulheres deveriam usar véu, por causa da questão cultural. Para nós hoje, não precisa. Mas se quiser, também ele não tem pecado. É esse o princípio que ele estabelece. Acho que ficou bem claro. Gostaria de orar ao Senhor, pedindo que Ele aplique a palavra a nós, e nós encerramos.